SBT Brasília, segunda edição. A Polícia Civil acabou de emitir um mandado de prisão temporária contra o suspeito pelo desaparecimento de Regiane da Silva Oliveira, de 21 anos. Vocês lembram? Desde o último dia 17 em Planaltina. Foi divulgada agora há pouco pela polícia a imagem deste homem. O nome dele é Sérgio Alves da Silva e tem 42 anos. Ele é foragido do sistema prisional pelos crimes de estupro e roubo. Regiane está desaparecida há 9 dias. A última vez em que a jovem foi vista foi quando saiu do Centro de Ensino Médio 1 de Planaltina, mas ela não chegou em casa e a família desconfiou da demora. Se você tem alguma informação sobre esse caso ou sobre o suspeito, pode fazer a denúncia de forma anônima pelo número 197. O Tribunal de Contas do Distrito Federal está fazendo uma vistoria nas escolas públicas. Os auditores avaliam desde a estrutura até a limpeza, para garantir a qualidade do ensino e também a segurança da comunidade escolar. Vamos então conversar com a repórter Amanda Mustafa para saber como está a fiscalização até agora. Olá, Amanda, muito boa noite para você. Conta pra gente, o TCDF já encontrou algum tipo de irregularidade? Oi, Suane, boa noite para você e para todo mundo. Já sim, viu? Os auditores eles já identificaram problemas que vão desde a falta de estrutura a entulhos jogados em quadras esportivas das escolas. No Centro de Ensino Fundamental 4 de Sobradinho, eles identificaram o forro do teto caindo, identificaram problemas com fiação exposta e também a falta de estrutura de tratamento de drenagem de água pluvial. Na escola classe de 17 de Sobradinho, entulhos, carteiras e outros móveis quebrados. E no Centro Educacional Dona América Guimarães de Planaltina, extintores vencidos e não tem hidrantes nas escolas, Suane. São quase 200 itens analisados pelos auditores durante essas visitas. São 38 escolas de todo o DF públicas, que estão sendo visitadas pelos auditores. Essas visitas vão até amanhã e acontecem também em vários estados brasileiros. É uma ação nacional dos tribunais de conta do país. O presidente do Tribunal de Contas do DF, ele disse que todas essas informações que estão sendo coletadas durante as visitas dos auditores, elas serão levadas ao conhecimento do governo do Distrito Federal para cobrar melhorias para os estudantes, porque isso também vai trazer mais segurança, inclusive, para as escolas. Suane. Muito obrigada, Amanda. E claro, a gente acompanha também para informar para vocês. E vocês sabem aqueles golpes antigos, mas que muita gente ainda cai? Então, esse é o golpe do falso sequestro. Os criminosos fazem uma ligação e simulam estar com algum parente da vítima. Em troca, pedem dinheiro. Pois é, a Polícia Civil identificou uma quadrilha do Rio de Janeiro que praticava esse crime aqui no DF com a ajuda de um motoboy. De acordo com as investigações do Rio de Janeiro, os criminosos selecionavam as vítimas de classe média alta, geralmente idosos. Na madrugada, ligavam e sempre em tom de ameaça simulavam estar com parentes da vítima. Eles conseguiram convencer uma idosa de 80 anos que entregou $4.900, algum valor em reais, mais uma certa quantidade de joias. O motoboy que buscou o dinheiro e as joias foi identificado. Segundo a polícia, ele é suspeito de praticar outros crimes de extorsão. A gente alerta as pessoas para que entendam que esses crimes tratam-se, na verdade, de golpes. São extorsões na modalidade do falso sequestro. Para que evitem cair, que a ideia é que os criminosos deixem de tentar novamente praticar esses delitos. Agora uma notícia que a gente não gostaria de mostrar. Um recém-nascido foi encontrado morto em um container de lixo em Taguatinga. Imagens do circuito de segurança flagraram o momento do abandono. Os pais do bebê foram detidos e devem passar por audiência de custódia amanhã. Kátia Gomes. As imagens do circuito de segurança mostram um Celta prata parando na CNB2 em Taguatinga por volta das 11h50 da manhã de domingo. Um homem desce com um saco de lixo preto e joga no contêiner. Ali dentro havia um recém-nascido ainda com a placenta. O corpo
um catador de material reciclável minutos depois. Quando os bombeiros chegaram, o bebê já estava sem vida. A polícia conseguiu identificar o casal responsável por abandonar a criança através da placa do veículo. O homem de 27 anos e a mulher de 28 são moradores de Águas Claras e foram flagrados saindo do prédio com um saco preto. Na delegacia, o casal afirmou que não sabia da gravidez e que após a mulher sentir fortes dores, os dois foram até outro apartamento deles, que fica no mesmo prédio, e fizeram um parto. A polícia acredita que o crime foi planejado, já que o imóvel onde a criança nasceu está vazio. O casal afirmou ainda que a criança teria nascido sem vida, versão desmentida pelo laudo da perícia. Tristeza, né, gente? Agora cabe à polícia, então, resolver esse caso. Um homem foi preso em Águas Lindas de Goiás ao se passar por policial militar. O detalhe, o impostor fazia isso para dar golpes na população. Devidamente uniformizado, o falso PM passava por vários locais pedindo dinheiro em nome de uma instituição de caridade. Chegava até a passar um Pix para receber a doação. Ao ser preso, ainda apresentou uma identidade falsa, isso porque, segundo a polícia, ele já tem passagem por esse mesmo crime aqui no Distrito Federal. E lá em Samambaia, hoje de manhã, um autêntico policial militar aposentado quase foi morto ao reagir a um assalto. O policial militar de 64 anos estava saindo de casa quando foi abordado por um dos criminosos, que queriam roubar o carro dele. Durante a ação, ele foi atingido com um tiro na perna. Atira! 2 assaltantes fugiram após o disparo, levando apenas a carteira do militar. A vítima foi levada ao hospital pelo SAMU, passou por uma cirurgia e, segundo a polícia, está estável. Gente, praticamente no mesmo horário, por volta das 6h30 da manhã, um criminoso tentou roubar uma mulher no meio da rua, só que em uma outra quadra de Samambaia. A mulher vem andando pela rua quando, ao dobrar ali na esquina, ela praticamente dá de cara com o assaltante, que a ameaça com uma faca. A mulher, no desespero, começa a gritar e parece ter assustado o ladrão, que foge. No fim da tarde, a polícia militar ainda continuava à procura desse homem. Após a situação de emergência na terra indígena Yanomami por causa do garimpo ilegal, o Brasil vai ter novas regras para a comercialização de ouro. Vamos conversar com o repórter Pablo Lemos, que explica para a gente como é que isso vai funcionar. Oi, Pablo, boa noite. Então, essas novas regras já estão valendo? Sim, Suane, boa noite a você, boa noite a todos. Olha, o Ministério da Justiça preparou hoje uma medida provisória que endurece as regras de compra e ouro no país. Entre as medidas estão a exigência de nota fiscal eletrônica e também a extinção da presunção da boa-fé, que permitia que o ouro extraído do garimpo fosse comercializado de forma legal, apenas com base em informações dos vendedores. O foco dessa medida é justamente impedir as atividades ilegais nos territórios indígenas e também nas unidades de conservação. E também para eliminar brechas na lei para burlar o controle de fiscalização. Essa medida vem meses após a situação de emergência decretada no território indígena Yanomami, que infelizmente provocou a morte de mais de 500 crianças indígenas na região. Volto com você, Suane. Obrigada, Pablo. Bom trabalho. E a Polícia Rodoviária Federal prendeu um homem que transportava de forma ilegal 20 galos no banco de trás do carro, na BR-020 em Planaltina. O que chama a atenção é como os galos estavam presos. Olhem só, todos estavam dentro de sacos. O motorista de 46 anos foi abordado durante uma fiscalização de rotina. Ele tentou enganar ali os agentes apresentando uma guia de trânsito animal, mas a PRF verificou que o documento tinha sido fraudado. Os agentes suspeitavam que os galos seriam usados em rinha, o que é crime, e além de multa, pode levar a 3 anos de prisão. A Polícia Civil investiga esse caso. E no Recanto das Emas, um homem foi preso depois de roubar um filhote de bulldog francês. Ele negociou a compra pela internet. Sem desconfiar de nada, o dono
Foi até o endereço, mas na hora de pagar, o homem disse que era um assalto e fugiu com a cachorrinha. Ele foi preso pouco tempo depois. Dá para imaginar uma cachorrinha linda dessas sendo roubada por bandidos? Foi o que aconteceu com esse filhote de bulldog francês de apenas 35 dias de vida do canil do médico veterinário Ronald. Ele costuma vender animais por plataformas digitais e nunca tinha sofrido um golpe. Ele falou que ia pagar no Pix, tudo certo. Só que chegou lá, esse moço pegou e fugiu com o cachorrinho. Os policiais saíram em campo e, através de câmeras de segurança, conseguiram identificar aonde o autor estava escondido, onde o animal foi localizado e restituído aí ao proprietário. Ronald foi até a 27ª DP e registrou o fato. Os policiais fizeram as buscas atrás do suspeito e conseguiram encontrar o ladrão. Na delegacia, ele confessou o roubo. De acordo com a polícia, o criminoso já tinha antecedentes por tráfico de drogas e estava em situação de liberdade provisória. A cachorrinha foi encontrada pela polícia na quadra 110 do Recanto das Emas por volta das 5 horas da tarde desta segunda-feira. Ela não tinha sinais de maus-tratos por ter sido recuperada rapidamente durante a ação da polícia. Agora, ela está de volta ao seu lar, esperando um dono que queira dar amor e carinho. Que bom, né, gente? A Arquidiocese de Brasília afastou o padre da Igreja São Camilo de Leles, na 302 Sul. Em nota, a Arquidiocese informou que apura a conduta do padre depois da divulgação de um vídeo onde supostamente ele estaria mantendo relações sexuais com outro homem. A Arquidiocese afirmou ter tomado conhecimento do caso no último fim de semana. E começou hoje a vacinação com a bivalente contra a Covid-19 para todo mundo que tenha 18 anos ou mais. A campanha teve início no fim de fevereiro, apenas para o público prioritário, e hoje foi ampliada para este novo grupo. Até lá, né? De lá até agora, mais de 155 mil pessoas já foram vacinadas aqui no DF. Esse posto de saúde da Asa Sul já está aplicando as doses da vacina bivalente para quem tem mais de 18 anos. Para vacinar, basta levar documento de identificação e o cartão de vacina. E é preciso ter tomado a última dose contra a Covid-19 há pelo menos 4 meses. A bivalente protege contra várias variantes do coronavírus e serve como uma dose de reforço. Ela está disponível em mais de 90 postos do DF. A lista completa dos locais onde há o imunizante está no site saude.df.gov.br. E você já deve ter visto, ao andar pelo DF, pessoas em situação de rua. O Tribunal de Justiça do DF está arrecadando doações que serão distribuídas para essas pessoas. Podem ser doadas roupas, sapatos, cobertores e produtos de higiene. As entregas devem ser feitas em um dos fóruns do TJDFT no horário de meio-dia às 7 da noite. Em cada ponto de coleta vai ter uma caixa onde os objetos podem ser colocados. A campanha vai até o dia 12 de maio e depois vai ter um mutirão para distribuição dessas doações. O que a gente mais vê por aí são motoristas em alta velocidade, o que aumenta o risco de acidentes. Moradores da Asa Norte e da Ceilândia reclamam da falta de barreira eletrônica, pardal e de quebra-molas. Resultado, o que já era perigoso fica ainda pior. Na Asa Norte, o que era para ser uma opção de lazer e tranquilidade tem tirado a paz de muita gente. O principal acesso ao parque fica virado para essa via, a L1. A velocidade máxima permitida aqui é de 40 km por hora, mas muitos motoristas não respeitam. No pouco tempo em que nossa equipe ficou por aqui, vimos vários carros passarem correndo. Os frequentadores pedem mais fiscalização e a instalação de redutores de velocidade na pista. O pessoal dá uma acelerada lá, que sai da outra quadra, passa por aqui já rápido, né? Eu medi quanto tempo leva do balão entre a 214 e a 215 até essa faixa de pedestres aqui em frente ao parque. São 19 segundos a 40 km por hora. E se a gente medir, você vai ver carros passando a 10 segundos, levando 10, 11, 12 segundos, ou seja,
quase o dobro da velocidade aqui da via. E já teve mais acidente aqui. Em 2010, o motorista de um ônibus Zebrinha perdeu o controle, derrubou parte da cerca, passou entre as árvores do parque e invadiu a administração. Problema antigo. Nem a faixa de pedestres faz alguns carros pararem. Muitas vezes não dá nem tempo de parar na faixa, né? Então, tem muita gente que para, né? Mas tem muita gente também que passa reto. Na Ceilândia, os moradores do condomínio Privé convivem com o mesmo problema e cobram providências para melhorar a pista do medo. O desrespeito à violência da via está estampado na casa da dona Terezinha. Um carro desordenado bateu no muro. Se tivesse um quebra-mola ali ou lá no início, não tinha acontecido isso. Então eu estou pedindo ajuda. Segundo esse especialista, o Código de Trânsito é claro nesse tipo de situação. Não é possível você ter uma via de 40 km por hora com pessoas trafegando acima de 100. Então, é muita fiscalização e punir esses motoristas que estão colocando em risco a vida das pessoas. Em nota, o Detran informou que vai mandar uma equipe na Asa Norte para verificar a possibilidade de instalar redutores de velocidade ou equipamentos de fiscalização eletrônica. Já a Administração Regional de Ceilândia informou que não identificou nenhuma solicitação para que sejam tomadas as providências. Claro que a fiscalização faz toda a diferença no trânsito, né? Nas pistas rápidas do DR, por lá, são os radares que controlam a velocidade. Vamos então ao Eixão Sul, próximo à Galeria dos Estados, para ver como é que está o trânsito. Ó, o trânsito foi desviado ali para o eixinho L por causa de um acidente, por isso cuidado redobrado. A gente vê ali então que com esse desvio a gente tem muito tráfego ali, né? Tráfego de carros. A gente tem também ali um momento em que as pistas estão um pouco congestionadas e a gente volta com mais informação depois do intervalo. Me espera. Termina nesta quinta o prazo de inscrição para o Qualifica DF para moradores de Samambaia, Sol Nascente, Riacho Fundo 2 e Braslândia. São mais de 800 vagas para cursos como auxiliar administrativo, designer gráfico e manutenção de computadores. As inscrições podem ser feitas pelo site da Secretaria de Trabalho ou presencialmente na Agência do Trabalhador. As aulas começam no dia 8 de maio. A Polícia Ambiental teve trabalho logo cedo hoje e foi lá no Gama. Um morador do setor oeste precisou de ajuda para retirar da garagem de casa um visitante espinhoso. O animal foi resgatado pelos PMs e, como está saudável, o porco-espinho foi solto pouco tempo depois numa área de preservação. Em casos assim, a orientação é ligar para a Polícia Ambiental no 190. A gente fica por aqui, mas amanhã eu espero você novamente. Um forte abraço. Até!